Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse meu projeto de Urban Jungle aqui em casa. Vou tentar ser o mais sucinta possível, porque é um assunto muito longo, né? Se a gente quiser, a gente passa muitas horas falando sobre tudo isso. Mas já que eu vou falar um pouquinho, já dar algumas dicas, porque qual que é o conceito da Urban Jungle? A Urban Jungle você não precisa ter uma casa lotada de plantas, você não precisa ter uma selva para falar que você tem uma Urban Jungle, né? Ou que esse é seu estilo. O conceito da Urban Jungle é você adequar as plantas à sua vida. Não interessa se você tem muitas ou se você tem duas, ou três, ou uma, isso não importa. O importante é você ter aquele verdinho dentro da sua casa, próximo de você. Se você gosta disso, óbvio, né? Então, vamos supor, rapidamente, logo se você não tem muito tempo, você tem uma zamioculca, que não precisa de muita luminosidade, e pode ser regada a cada 10, a cada 15 dias. É uma planta ideal para quem não tem muito tempo, mas quer ter um verdinho. Você tem muito tempo? Uma samambaia. Ali. Samambaia precisa de muitas regas semanais, pulverização, né? Então você vai adequar a sua vida ao que você quer e pode ter, né? Então falando aqui rapidamente da sala, eu tenho aqui uma zamioculca, eu tenho aqui uma menta. Quem me conhece sabe que eu tenho enxaqueca. A menta é muito bom para quem tem enxaqueca. Ela é uma planta medicinal, né? Perceba a diferença da hortelã. A hortelã tem folhas grossas, de um verde bem intenso, com muitas nervuras, né? A menta é essa folhinha mais fina. Ai, gente, já cheiro maravilhoso, não vou te contar. Eu tenho aqui, sim, não é uma espada de São Jorge. É uma Sansevieria. Tão chique quanto o nome dela, é o uso paisagístico dela, viu? Tá sempre presente nas urban jungles do mundo inteiro. Aliás, vou comentar com você, se você acha que isso não é uma coisa bacana de se ter, saiba que tem pessoas na Europa que chegam a pagar US$ 400 por uma planta tropical, que a gente compra por R$ 50. Então, quer dizer, ela realmente traz, as plantas, elas trazem um ar gostoso, um charme, um requinte em qualquer lugar. Tenha plantas, vocês não vão se arrepender. Aqui eu tenho uma jiboia pendente, desculpa, um filodendro pendente, a jiboia tá ali. Lá atrás eu tenho a ficus lyrata, das queridinhas, né, das urban jungles. Toda urban jungle tem que ter um ficus lyrata. Aqui, olha pra você ver a diferença. Filodendro. Só que esse é um filodendro imperial. Ele, se eu pôr algum suporte, alguma coisa aqui, ele tende a subir. Na verdade, aquela também tende a subir. Só que como não tem suporte, ela cai, né? Aqui eu tenho uma dracena. Aqui eu tenho... Duvido que alguém saiba o que é isso. Essa daqui é uma... Calma, que eu sou ruim de nomes. É um asplênio. O asplênio é muito interessante. Adivinha de quem ele é parente? O asplênio é parente das samambaias. E olha que diferença, né? Da samambaia que a gente conhece popularmente e o asplênio. É a mesma família. Aqui embaixo eu tenho 2 espécies de marantas. Essa daqui é muito linda, tanto a frente quanto o verso. O verso tem um rosa maravilhoso, né? Coisa linda. A natureza é linda. Essa daqui ela é verdinha, não deixa de ser tão linda quanto. Aqui eu tenho... Dioscorea japônica, alguma coisa assim, é variegata.
Eu achei ela maravilhosa, escondidinha numa uma casinha de jardins, assim, bem simplesinha aqui perto de casa, que eu sempre encontro umas coisas bem bacanas lá, se eu garimpar. Esse daqui eu não vou falar o nome científico dela, porque eu não consigo, mas é o chifre de veado. É maravilhoso. Aqui eu tenho uma peperômia. Aqui eu tenho a monstera deliciosa, mais conhecida como costela de Adão. Aqui eu tenho a minha Alocácia amazônica. Aqui eu tenho meu dinheiro em penca, ou tostão, ou o nome científico que eu não vou saber falar. Aqui é a samambaia. E, bom, eu tô mantendo fechado aqui porque tem feira hoje. Aqui tá uma barulheira lá fora. Mas olha que vista privilegiada que eu tenho dessa árvore bem em frente à minha casa. Aqui plantada nesse vaso é uma glicínia. A glicínia, ela é muito cultivada na Ásia. Normalmente eles colocam nos portais de entradas, né, dos templos. Você colocar aí no Google glicínias em flor, você vai ver que ela faz cascatas de flores brancas ou lilazes. E tem esse misticismo que ela protege, né, os lugares das almas ruins, né, dos demônios. Então, logo eu coloquei na minha varanda. Tenho orquídea, tenho catleia, tenho flor de maio, ripsalis, eu tenho minha flor de cera, eu tenho maera. Enfim, você pode achar que eu tenho muita planta, mas eu não tenho muita planta. Vou deixar o arroba direitinho, porque eu não sei se eu vou saber lembrar, mas se vocês quiserem seguir pessoas que realmente têm muitas plantas, é a Planterina. Ela tem uma casa maravilhosa, ela é uma super, como se diz, fã mesmo, né, de plantas. Vocês não acreditam no que é a casa dela, Planterina. Tem também o James Jungle e um brasileiro, um espetáculo aquele cara. Ele mora num apartamento super pequeno, se não me engano, não sei, 35 metros quadrados, uma coisa assim, com mais de 350 plantas. Que é o toy ponto alguma coisa, eu vou deixar o arroba, depois vocês procuram. Ele é sommelier, nossa. É muito bacana a casa dele, o estilo de vida dele também. Bom, então deixa eu cortar aqui um pouquinho rapidamente. Não, mentira, deixa eu dar mais uma dica. Na jardinagem a gente tem basicamente 4 tipos de luminosidade. A gente tem o sol pleno. O sol pleno é aquele lugar, normalmente o quintal, né? A área externa da nossa casa, onde pega sol o dia inteiro, ou pelo menos, sei lá, 4, 6 horas de sol por dia. A gente tem a meia sombra, que é aquele lugar que não pega sol o dia inteiro, mas pega algumas horas de sol por dia, que é o caso da minha varanda. A gente tem a sombra, que normalmente é os nossos apartamentos, né? Só que sombra é um lugar muito iluminado. Não pega sol, mas pega muita iluminação natural. E a gente tem o breu. O que é o breu? O breu é, por exemplo, o meu corredor. Não tem janela nenhuma. Aquela dali não conta porque é a janela da área de serviço. E qualquer luz que tem aqui é de uma luz artificial. Isso é um breu. Esse é o único lugar que você não pode ter plantas na sua casa. Aqui eu tenho lugar em plantas em todos os cômodos da minha casa. Então a primeira coisa é você identificar qual a planta que você quer, o que você tem, qual o tipo de luminosidade que ela gosta. Aqui eu pequei um pouquinho. Todas essas minhas plantas ficavam naquele lugar que é onde tem a melhor luminosidade da minha sala. Principalmente para esses tipos de plantas que normalmente são tropicais ou subtropicais. Só que calor intenso, eu comprei um ar-condicionado e
O cano de vazão do ar quente ficava muito grotesco do lado de cá. Então eu quis passar ele pro lado de lá e assim eu tive que tirar algumas plantas de lá e passar para cá. Não é o ideal aqui, tá? Se eu ver que elas não estão muito saudáveis, eu vou ter que, não sei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tudo bem que hoje em dia tá bem nublado, então parece um pouco mais escuro do que é. Mas no geral a minha sala é bem iluminada, então talvez dê certo. Mas o melhor local seria aquela região para mim ter todos os tipos de planta, né? Pelo menos a maior parte. Tá, você não sabe qual o tipo de luminosidade que sua planta gosta. Vamos para outra dica. Flores, plantas que dão flores. Toda planta que dá flor necessita de sol. Não adianta você colocar dentro da sua sala, por mais próximo da janela que seja, a não ser que pegue um sol direto, como é o caso do meu quarto, onde eu tenho uma buganvília e ela floresce muito porque lá pega muitas horas de sol direto, tá? Então, plantas que dão flor precisam de sol, normalmente sol direto, ou 4 horas de sol. Plantas, folhagens, elas normalmente não gostam, né? Não são plantas de sol, então tem que ser sombra, meia sombra. E aí, qual tipo de sombra ou meia sombra? Vou dar a dica. Perceba a coloração da folha da sua planta. Qual tipo de verde tem a sua folhagem? É um verde mais claro, ela precisa ficar o quanto mais próximo da janela. É um verde mais intenso ali. É um verde mais intenso, mais escuro. Ela não precisa tanto ficar próximo de uma janela. Então, quanto mais o verde for escuro, um pouco mais longe, 2 a 3 metros da janela. Quanto mais o verde for claro, por exemplo, das variegatas, mais próximo da janela, tá? Essa é uma dica bem legal, bem simples. Agora eu vou dar um pause aqui e dar algumas outras dicas a mais, só que eu vou sentar um pouquinho ali.